Fala galerinha do bem, Amadeu na área, a luz de LED chegou, o Boteco do Amadeu no ar, hoje, segunda-feira, dia 22 de setembro de 2025, trazendo notícias rápidas e rasteiras. Falaremos sobre Ryan, sobre Barros, sobre Tietê, Thiago Mendes, Robert Renan, Cuesta, e vamos falar um pouquinho sobre o jogo, né? Como foi o jogo de ontem e também, rapidinho, dar um upgrade, falar sobre o jogo de quarta-feira diante da equipe do Bahia. Pessoal, vocês ainda que não são inscritos, né, no canal Boteco do Amadeu, se inscreva, dê aquele like, divulgue, compartilhe, e lá no cantinho, no lado direito, tem um sininho. Dá aquele toquinho ali no sininho, porque toda vez que subir um conteúdo, um vídeo, um short do canal Boteco do Amadeu, vocês receberão as notificações. Como aqui são notícias rápidas e rasteiras, vou falar logo do Robert Renan. O zagueiro vascaíno ontem sofreu um trauma, né? Um choque com seu companheiro de equipe, Cauã Barros. Com isso, ele foi substituído, dando lugar a Lucas Oliveira. Ele teve uma concussão, né? Que pelo protocolo médico, ele tem que ficar afastado 5 dias de bola, de treinamentos. Provavelmente só voltará a atuar no próximo sábado, dia 27, diante da equipe do Cruzeiro, às 18h30, sábado, 18h30, diante da equipe do Cruzeiro, em São Januário. Então, provavelmente, não teremos, né, a nossa grande contratação, o nosso grande zagueiro, Robert Renan, esse jovem talento que joga na zaga do Vasco. E falar também sobre o Cuesta, seu companheiro de zaga, colombiano de 26 anos, que tem entrado nos jogos e ontem entrou no jogo, né, que é um jogo contra o maior rival do Vasco, contra a equipe do Flamengo, uma equipe bem qualificada, e o Cuesta também deu conta do recado. O cara que tem uma leitura de jogo fantástica, inclusive ele tinha horas que ele fazia aquela linha como terceiro zagueiro ou um líbero. Então ele interceptava muito as jogadas, inclusive roubando bolas e puxando o contra-ataque. E também vamos falar sobre o Barros. Que jogador é esse, hein? É um jogador que está sendo lapidado, um jogador que realmente o Fernando Diniz sempre quis tê-lo no Vasco, desde quando chegou, queria saber da situação do Cauã Barros, e devido também às lesões que o Vasco teve no seu meio de campo, ele pediu para a diretoria trazê-lo de volta do empréstimo lá da equipe mineira, do América Mineiro, mais conhecido como Coelho, lá de BH. E o Barros vem fazendo. Ontem o Barros roubou 5 bolas, interceptou 4, sabe? Deu bons passes curtos, onde ele teve uma média pelo soft score, né, de 7.6. Então, isso para um volante, eu acho que é uma marca muito boa e com certeza, com o passar dos jogos, né, ele vai sempre aprimorando e tendo ao seu lado o treinador Fernando Diniz, que está realmente, sabendo conduzir as coisas. Sabemos que às vezes o Diniz demora, aquela coisa, mas é aquilo que eu sempre falo para vocês nas lives lá no NTV. Nós não temos acesso aos treinamentos. Então quem tem o acesso é o treinador que está ali treinando os jogadores. Então nós acreditamos que o Fernando Diniz com certeza quer o melhor para o seu time, até para ele poder começar a dar um upgrade e sair daquela zona desconfortável que é a zona do rebaixamento. Falar também do Ryan. Gente, o Ryan ontem, para mim, na minha humilde opinião, ele fez a melhor partida jogando com a camisa do Vasco, principalmente, né, na Série A. Ontem o Ryan, só para vocês terem uma noção, ele fez um gol, ele teve um passe decisivo, né, 3 finalizações, sendo uma direta ao gol. De 18 duelos que ele foi colocado, né, para disputar esses duelos, de 18 ele ganhou 11. E nos dribles certos, de 6 que ele tentou, ele acertou 3. 24 jogos, 8 gols. E realmente o Ryan, ele está aprimorando, está sendo lapidado. Quando o Diniz fala, quando ele falou numa coletiva lá atrás, que gostaria de contar com o Ryan, que para o Vasco não seria legal vendê-lo naquele momento, porque venderia muito barato. Inclusive pediu à diretoria do Vasco que não o liberasse,
para jogar o Mundial da categoria Sub-20, que será realizado agora do dia 27 de setembro até o dia 18 de outubro na capital chilena, lá em Santiago. Então é um jogador que realmente está, sabe, trazendo alegria para o torcedor. E ontem, quando ele faz assim, calma que eu tô aqui, é porque o Ryan sempre fez gol, principalmente na base, sempre enfrentava o Flamengo, né? Tanto é rival, não adianta, é rival no time principal e também a rivalidade na base começa lá no Sub-9, Sub-11, 13, 15, 17 e na Sub-20, como ele foi sempre artilheiro. E quando o Fernando Diniz faz a mudança, tirando Coutinho e Verratti, aonde ele desloca, né, o Andrés Gomes para o lado direito, o David, que entra no lugar do Verratti, coloca ele pelo lado esquerdo, e o Matheus França no lugar do Coutinho, o que ele faz? Ele empurra o Ryan para o lugar do Verratti, o Matheus França no lugar do Coutinho, e tem uma flexibilidade no ataque, uma agilidade maior e melhor. Tanto é que o Vasco rouba muitas bolas, porque faz uma pressão, uma marcação na terceira faixa, faz uma marcação alta lá na defesa do Flamengo. E também ali na parte do meio de campo, onde o Vasco consegue roubar algumas bolas, o Ryan, o próprio Andrés Gomes, desculpa, gente, e também o Matheus França, quando ele dá aquele chute de perna esquerda, o Rossi faz uma defesa lá no cantinho do lado direito, e também o Ryan que chuta, a bola passa, né, perto da baliza lá do arqueiro Rossi, o goleiro argentino que defende a equipe do Flamengo. Então o Vasco ontem realmente falou assim, ó, estou aqui. É isso que o torcedor vascaíno espera, sabe, da sua equipe, e que evolua ainda mais. E eu acredito, sabe, com esses jogadores entrando em forma, vai dar mais liga ainda nesse time, e com certeza estaremos brigando na parte mais alta da tabela, aonde em dezembro também vamos jogar as semifinais da Copa do Brasil diante da equipe do Fluminense. E para finalizar, eu queria falar muito do Thiago Mendes e Tietê. Esses dois atletas estão fora do próximo jogo diante da equipe do Bahia. Estão fazendo treinamento ainda, né? Já estão no campo, mas ainda demanda um pouquinho de tempo. Esperamos, né, que para os jogos de sábado, às 18h30, diante da equipe do Cruzeiro, esses dois jogadores, mais o nosso Robert Renan, esteja apto para jogar e estar relacionados para a partida diante da equipe do Cruzeiro. E agora no próximo jogo diante da equipe do Bahia, agora na quarta-feira, dia 27, teremos a volta do zagueiro Lucas Freitas, que cumpriu a suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e vai agora voltar, desfalcou o jogo de ontem. Esperamos que realmente esteja tudo ok. Valeu, galera? Um beijo no coração de vocês, obrigado por compreender esse gordinho aqui que vos fala, e conto com vocês. Sabe por quê? Galera, vem pro Boteco do Amadeu você também. Vem, conto com vocês. Beijo, fui!